E aí, meu povo, fechando aqui o último poema aqui, que na verdade já tinha, já tinha gravado esta aula aqui, mas eu esqueci de colocar o fone. Eu saí entre lendo a Ilíada e aqui para ler com vocês as Pombas, né, de Raimundo Corrêa. Esqueci simplesmente de gravar, que eu tinha que colocar o fone. Então, vamos refazer aqui, infelizmente, né? O áudio saiu meio ruim. Como o pessoal aí é meio moco, meio surdo, achei de bom tamanho regravar, porque ficou estranho. O fone ficou aqui de lado, saiu o som da minha voz, mas não saiu muito alto. Então, pegar aqui As Pombas de Raimundo Corrêa, que é um poema que ele trabalha aqui nos seus quartetos, uma descrição. E essa descrição ela vai ser utilizada para construir uma imagem mental dentro da nossa mente. E essa imagem mental, em seguida, ele cria uma comparação com outro elemento metafórico, e aí, através disso, ele chega a uma espécie de catarse, né? Coloca uma espécie de catarse de reflexão, não sei exatamente se chega a ser uma catarse, mas uma espécie de reflexão, né? Sobre a vida como um todo. É um poema que eu acho de uma sensibilidade, de uma beleza incrível. Então, olha como é que é os quartetos, né? Vai-se a primeira pomba despertada, vai-se outra mais outra, enfim, dezenas das pombas vão-se dos pombais apenas, raia sanguínea e fresca a madrugada. E à tarde, quando arrive na nortada, sopra as pombais, de novo elas serenas, o flano das asas sacudindo as penas, voltam todas em bando e em revoada. Então aqui ele está, primeiramente, né, entender que aqui são rimas interpoladas, né? Então rimas nos polos, né? Despertada, madrugada, né, nos quartetos, nortada e revoada, e no meinho, né, na meiuca, aqui apenas dezenas, serenas e penas, né? Então, aqui e a gente pode notar que também são, nos terceiros, elas são encadeadas, né? Abotam, soltam, voam, voltam, pombais, mais. Então, aqui a gente tem é, in, as rimas encadeadas nos tercetos e interpoladas nos quartetos, formando um soneto camoniano clássico e perfeito. Acredito que seja perfeito, não contei a métrica, mas por ser de Raimundo Corrêa, quase certeza ele está com a métrica impecável, né? Era tipo dos parnasianos. Então, primeiramente, vamos ver aqui que, primeiramente, não, né, já é a 10ª coisa que eu estou falando, como é que eu estou falando primeiramente. Mas assim, dentro do poema é bom entender logo no começo, ele mete logo que é um pau. Uma anáfora, exatamente, aqui, vai-se. Tudo bem. Então, a gente vê nesses primeiros quartetos que é uma descrição, né? Ele cria uma imagem da gente das pombas saindo dos pombais de manhã, logo cedo, né? Que a primeira vai. Depois, segunda, depois outra, enfim, dezenas. Então, todas elas vão, né? Ainda na madrugada, né? Na manhã, né? Mas depois ele falando que depois elas voltam, né? Elas voltam para onde elas saíram. E agora, eu também estudo os descendentes. Também dos corações onde abotoam os sonhos um a um, celeres voam, como voam as pombas dos pombais. No azul da adolescência as asas soltam, fogem, mas aos pombais as pombas voltam, e eles aos corações não voltam mais. Então aqui ele cria essa imagem das pombas indo, e ele fala assim que tal como são as pombas, são os sonhos da gente, né? Então aqui é uma metáfora, na verdade a metáfora acontece na comparação. Então, do mesmo jeito, o que é a madrugada? A madrugada é a nossa infância. Então, é o começo da nossa vida. Por isso que ele fala aqui que na adolescência as asas soltam e fogem. Então, e as pombas não voltam mais. Na madrugada elas saem, né? Quando começa na nossa infância, né? Mas depois que a gente chega na adolescência, elas saem, elas vão, mas elas não voltam. Isso aí é quando a gente começa, então, no período, né, do entardecer da nossa vida, geralmente elas não voltam, só vão saindo uma a um. Então, aqui é para a gente criar essa imagem mental do que acontece nos nossos sonhos, né? E aqui é um poema cheio de significados, né? Que dá para entender como sonhos, né? Então, o que é envelhecer, né? É uma visão pessimista. Então, é uma visão pessimista, é uma visão muito emotiva também. O pessoal diz assim que e é uma visão assim. Quando você lê o poema aqui, a princípio, você pode entender só como um descritivismo e uma metáfora até besta, mas é quando você entende como o descritivismo é utilizado, né,
para fazer essa comparação, aí o poema cresce demais, pra mim, cresce demais. Um poema excelente. Apesar de que a gente tem ainda a questão objetiva, né, tanto da linguagem quanto dos pontos, só que dentro desse objetivismo a gente tem uma série de significados aqui, série de interpretações válidas para esse poema, que para mim é um poema maravilhoso. Então aqui a gente pode destacar, né, essa metáfora, esse poder de linguagem, essa questão para a adolescência, né? Então, o que é ser adolescente, como é que a adolescência sai, essa comparação, né, entre a madrugada que é quando as, as pombas saem, talvez assim, por exemplo, podem entender como também uma metáfora para a infância aqui no significado. Então, e como a descrição, né, utiliza-se a descrição parnasiana, né, que é uma característica do parnasianismo, para construir essa imagem mental que faz com que o poema cresça. Novamente, um poema bem emotivo aqui. O poema traz muita emoção, apesar do eu lírico não ser emocionado, o eu lírico está bem tranquilo aqui. O eu lírico ele não nos passa esse sentimento, mas ao interpretarmos até esse racionalismo dentro do, do eu lírico, né? Porque o eu lírico, senão, vai dizer, não, quando você cresce, você abandona os filhos, é a verdade, infelizmente. Vocês estão aí, vocês são adolescentes, você já deve ter aberto mão de vários sonhos, diminuiu muito. Alguns de vocês, apesar da pouca idade, já são adultos, então tem que lidar com problemas super complexos, não tem mais tempo, né, para ter aqueles sonhos de antigamente. As responsabilidades tomam conta da gente. E cada vez mais nós vamos ficando mais tristes, né? Menos com sonhos, menos. É uma reflexão, né? Claro, não estou dizendo assim exatamente que é assim com todo mundo. Isso é o normal que nós sejamos adultos menos felizes e com menos sonhos do que quando nós éramos crianças, né? Então, e a adolescência é onde começa, né, esse processo. Enfim, então, tentem segurar os sonhos que vocês têm, né? É o que eu diria, né? Claro, aqui o que eu estou fazendo aqui é a minha interpretação, né? Esse poema que tem muita interpretação. Então é isso, gente. Esses são os três poemas que eu vou utilizar para as poesias. Eu acho, novamente, todos esses poemas ótimos poemas. Meu favorito, até pelo empenho que foi colocado, é o Profissão de Fé. E depois a gente tem o resto, né, da folhinha aqui, que também são poemas maravilhosos, né? O Incêndio de Roma, acho que é o mais de todos. Quer dizer, tirando o vaso grego e vaso chinês, que são interessantes na estética parnasiana, mas quando a gente puxa realmente em termos de primor, eu prefiro esses daqui. Mas é uma questão temática também. Enfim, gente, por isso aí. Não esqueça de respeitar o professor que vai fazer o trabalho com vocês, né, o professor convidado. Eu tentei evitar que ele fizesse um trabalho fora do nosso escopo, né? Eu preferi que ele fizesse o que ele estava, o hino na veia que a gente estava trabalhando. É isso, minha gente. Até mais.